Olá, meus amigos, tudo bem? Eu queria tirar um tempo para meditar um pouco na Palavra de Deus, com base no estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tema Metanoia, a renovação da nossa mente. Eu estava meditando e lendo a lição dessa sexta-feira, hoje dia 24 de janeiro, e tem algumas perguntas ali na lição de sexta, nessa parte de cima aqui, que é justamente para se discutir na classe da Escola Sabatina dos Jovens. A primeira pergunta diz o seguinte: o que você acha da neuroplasticidade? É possível mudar seus pensamentos e sua mentalidade? Como é importante nós trabalharmos a questão da nossa mente, dos nossos pensamentos. Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas sofrem de problemas emocionais, de problemas de ordem mental, né? E a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com a nossa saúde mental. E nós sabemos na palavra de Deus que o Senhor, ele deseja que todo o nosso ser, tudo aquilo que nós somos, né, daquilo que nós somos compostos, ele deseja que tudo isso vá bem. Quando a gente vai para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 23, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus deseja santificar todas as áreas do nosso ser, né? Que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O espírito aqui é a dimensão espiritual mesmo, a nossa conexão com Deus. A nossa alma, que significa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa parte mais mental, né? E o nosso corpo, que é a nossa estrutura física. Então Deus ele deseja santificar todas as áreas do nosso ser. E a lição da Escola Sabatina dos Jovens desse trimestre está com a ênfase justamente na parte mental. E essa questão da neuroplasticidade, o que significa isso? Significa que o nosso cérebro ele é plástico, né? Ou seja, ele pode se remodelar. Por mais que a gente tenha sofrido traumas, tenhamos sofrido problemas emocionais no passado, isso não significa que nós não possamos mudar isso. Então olha como Deus é maravilhoso. O nosso cérebro ele pode se ir remodelando de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que a gente se alimenta a nossa mente. Então, para que a gente possa ter essa questão de remodelar o nosso cérebro, nós precisamos nos atentar para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, que tipo de música a gente ouve, que tipo de conteúdo a gente assiste, o que a gente lê, né, com o que nós alimentamos a nossa mente. E aí já entra aqui na segunda pergunta, que diz o seguinte: como podemos treinar nossa mente para contemplar diariamente a Cristo e as coisas de Deus? E até a lição traz aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu quero até ler esse texto aqui com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então olha aqui, nós somos transformados, né, pela contemplação. Então contemplando como por espelho o Senhor. Muito interessante, né? Então quando a gente olha no espelho, nós devemos contemplar a Cristo, né? Então como é que a gente contempla a Jesus para que a gente possa ser transformado? É estudando a palavra, é estudando a lição da Escola Sabatina, é estudando bons livros, né, que nos lançam luz sobre a palavra de Deus, que nos ajudam a aprender mais sobre a vida e a obra e o ministério de Jesus. Agora, como que eu posso ser transformado, sendo que eu passo boa parte do meu tempo assistindo porcarias na televisão, perdendo tempo com conteúdos inúteis nas redes sociais, me cercando de pessoas que falam com um linguajar obsceno, que não estão nem aí para a lei de Deus, que não estão nem aí para a palavra de Deus,
Ou seja, eu estou me alimentando a minha mente com tudo aquilo que não presta. Então, dessa forma, fica difícil, né? Eu ser transformado contemplando a Jesus. Então, eu preciso, no meu dia a dia, na minha rotina, me cercar de coisas que me remetem a Cristo, né? Então, preciso incluir na minha rotina a leitura da Palavra de Deus. Eu tenho que tirar tempo para ler a Bíblia, para estudar a Palavra. Uma coisa que eu tenho por costume fazer, e que para mim tem sido de grande valia, eu faço comentários da Palavra de Deus. Então eu tenho diários, eu tenho cadernos onde eu escrevo versos da Bíblia e eu vou fazendo comentário ali daquilo que eu entendi. E assim eu vou memorizando a palavra e vou me familiarizando cada vez mais. Então às vezes eu comparo um texto com o outro, né? Então às vezes eu estou escrevendo um texto, eu já me lembro de outro texto, às vezes em outro livro, um texto do Antigo Testamento e outro texto do Novo Testamento, que me fazem entender melhor a palavra de Deus. Então isso vai fazendo com que a nossa mente, esses hábitos, esse tempo que a gente passa com a Bíblia, vai fazendo com que a nossa mente se encha da palavra de Deus e assim nós somos transformados. É dessa forma que nós somos transformados. Então como que nós podemos, como está aqui a pergunta para que a gente possa discutir e refletir também, né? Como podemos treinar nossa mente para completar diariamente a Cristo e as coisas de Deus? É através da palavra de Deus. É passando o tempo, se relacionando com Jesus. Que aí dessa forma a nossa mente ela vai sendo transformada e assim a gente vai tendo cada vez mais uma mente mais saudável, uma mente mais equilibrada. E aqui para a gente finalizar essa breve meditação, eu quero ler para vocês Romanos 12, verso 2, e diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está dizendo que nós não devemos nos conformar, né? Então o nosso cérebro, a questão da neuroplasticidade, nós não devemos nos amoldar, nos conformar, colocar o nosso cérebro na forma do mundo, mas na forma de Deus. Porque aí sim, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai sendo transformada dia após dia com a renovação da palavra do Senhor. Então eu faço para você esse desafio: leia a Bíblia todos os dias, estude a Bíblia todos os dias, estude a lição da Escola Sabatina, essa ferramenta maravilhosa que a igreja nos disponibiliza para que a gente possa aprender cada dia mais da palavra de Deus com entendimento, né? E estudando a Bíblia de forma racional e entendendo realmente as coisas, como elas funcionam. Eu tenho certeza que utilizando essas ferramentas todos os dias, são ferramentas simples, né, que Deus nos disponibiliza, a nossa mente ela vai sendo transformada dia após dia. Esse é o meu desejo para você no dia de hoje, que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo.